TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 29 de julho. E nesta edição, atraso para início da ligação provisória entre Binha e Quitandinha completa 5 meses. Mulher é morta em Correias e ex-companheiro é preso suspeito de feminicídio. Alta temporada de inverno deve movimentar 200 milhões de reais em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o período de convenções partidárias. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quarta-feira, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a parte de notícias do programa de hoje com uma situação muito complicada e que normalmente nem vem aqui para o Correio Petropolitano Debate. Mais um caso de polícia muito complicado aqui na cidade de Petrópolis. Isso porque uma mulher de 41 anos foi morta na noite desta segunda-feira na Estrada do Bonfim, na região de Correias, aqui na cidade imperial. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 37 anos, que foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência na noite desta segunda-feira e encontraram a vítima já caída no local. As testemunhas informaram as características do suspeito e a direção em que ele havia fugido. Durante as buscas, o homem foi localizado caminhando em direção ao bairro Bonfim, em Petrópolis. De acordo com a corporação, ele estava com as roupas sujas de sangue e apresentava ferimentos nas mãos. O suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica e estavam ainda com o filho do casal de apenas 3 anos. Após deixarem a criança na casa de familiares, teria ocorrido uma discussão dentro do veículo. O homem alegou que a mulher estava com uma faca, que conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra ela. Em seguida, ele fugiu e disse ter descartado a faca em uma área de mata. A versão apresentada por ele vai ser apurada pela Polícia Civil. Após receber atendimento médico pelos ferimentos nas mãos, o suspeito foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia sido condenado pelo crime de estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra a mulher. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram registrados em Petrópolis de janeiro até o dia 18 de julho deste ano 72 protocolos de denúncias de crimes contra as mulheres, com 92 denúncias e 500 violações. E agora, trocando de assunto, os trabalhadores dos Correios de Petrópolis aprovaram na última sexta-feira estado de greve, após uma assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Quem atua no setor alega insatisfação com algumas mudanças que foram anunciadas. Confira. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira dos Correios Telégrafos e similares do Rio de Janeiro, o estado de greve da categoria foi aprovado devido à ameaça de supressão de unidades e às possíveis transferências de trabalhadores para outros locais de atuação. O sindicato ainda informou que os trabalhadores dos Correios de Petrópolis decidiram intensificar a mobilização contra o processo de reestruturação. A categoria considera que qualquer mudança deve respeitar as normas de segurança, preservar a qualidade dos serviços prestados para a população e garantir condições dignas de trabalho. A medida é válida para os centros de distribuição e para o centro de entrega de encomendas. De acordo com o sindicato, caso a empresa avance sem diálogos e sem garantias, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado. Em nota, os Correios informaram que a otimização das unidades operacionais integra o plano de reestruturação e tem como objetivo adequar a estrutura da estatal à realidade do mercado, e que os trabalhadores remanejados estão sendo conduzidos com respeito, de forma planejada e transparente. E agora, trocando de assunto mais uma vez,
mais de 5 meses após o prazo anunciado pelos então ministro do Transporte Renan Filho e pelo prefeito Ingo Rames, a ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha continua sem sair do papel. A operação, apresentada como uma solução emergencial para reduzir os congestionamentos na cidade, deveria começar logo após testada no Carnaval, mas até o momento não há qualquer informação oficial sobre o início da medida. O anúncio foi feito no dia 15 de janeiro, durante a passagem de Renan Filho por Petrópolis, quando ele ainda ocupava o cargo de ministro dos Transportes. Na ocasião, ao lado do prefeito Ingo Rames, foi informada a criação de uma comissão técnica entre o Ministério, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Prefeitura para definir os detalhes operacionais da ligação provisória, que é considerada uma estratégia para melhorar a mobilidade urbana, até a execução da obra definitiva. No passado, os trechos eram leiloados. Eu falava ontem com o prefeito, com vereadores aqui, e a população pagava, não sei se muito ou pouco, mas não levava quase nada. Agora vai pagar o que é justo para levar o investimento. A demora para a execução do projeto voltou a chamar a atenção de moradores e visitantes durante a realização da 37ª edição da Bauernfest nos meses de junho e julho, assim como no último fim de semana, devido aos congestionamentos registrados nas principais vias de Petrópolis em decorrência do Festival do Chocolate. Tem sido muito congestionado, né? Por conta que não tem muitas passagens, eles dão um jeito, tipo assim, dão sempre um jeitinho, mas é sempre muito demorado, né? Pra, tipo assim, questão de problema para resolver esse trânsito aí. E, pô, acaba que toma muito nosso tempo, cara. Fecham ruas que são importantes na cidade, né? Então, assim, é o que prejudica. Eu acho que eles não conseguem organizar o trânsito para fazer isso. Precisa melhorar muito para ficar bom. A pessoa tem que sair com uma antecedência bastante grande, né? Em janeiro, Renan Filho informou que os testes na ligação entre o Bingen e o Quitandinha ocorreriam inicialmente depois do Carnaval, entre 5 da tarde e 7 horas da noite, horário de maior fluxo. Na ocasião, o prefeito Ingo Rames explicou ainda que a proposta do teste havia sido apresentada em 2021, mas foi interrompida após a tragédia das chuvas de 2022. Foi uma paliativa até que a obra seja complementada. O projeto lá de 21 que a gente apresentou, que acabou evoluindo, depois a tragédia parou todo aquele processo, e agora a gente apresentou o ministro ontem, né, o Luciano apresentou, junto com o Guilherme NTT também, e mais tarde houve uma conversa interna para que a gente pudesse executar esse teste, aí o teste dando certo e obviamente a gente pode evoluir. A expectativa é que a ligação provisória reduza o fluxo de veículos em alguns dos principais gargalos da cidade, oferecendo uma alternativa para quem precisa acessar a BR-040 sem passar pelo centro e diminuindo o tempo de deslocamento, especialmente durante grandes eventos turísticos. A Polícia Rodoviária Federal informou que autorizou a implantação da ligação provisória em caráter experimental por 90 dias durante uma reunião realizada no dia 25 de fevereiro deste ano. Segundo a corporação, desde então não recebeu uma nova comunicação do Ministério dos Transportes, da NTT ou da concessionária Elovias sobre o andamento da medida. A PRF afirmou ainda que, do ponto de vista da instituição, a operação pode ser iniciada a qualquer momento, desde que haja uma comunicação prévia dos órgãos responsáveis. E olha só, gente, agora vamos falar de oportunidade. Isso porque quem está em busca justamente de uma vaga no mercado de trabalho pode consultar as oportunidades disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Ao todo, são 130 oportunidades com cadastro aberto até a sexta-feira, dia 31. Entre as oportunidades ofertadas, há vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Algumas delas não exigem experiência profissional, como administrador, balconista de padaria, embalador à mão, operador de caixa, repositor de hortifruti e técnico de informática. Também há oportunidades para funções como açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, eletricista, assistente administrativo e estagiário. As exigências variam de acordo com o cargo, podendo incluir a escolaridade, experiência profissional, cursos específicos e carteira nacional de habilitação. A relação completa das vagas você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já para quem se interessar, pode cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E com essas informações, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, a quinta-feira marca uma mudança no tempo em parte da nossa região de cobertura. O sol ainda aparece ao longo do dia, mas a quantidade de nuvens aumenta gradativamente e a aproximação de uma frente fria volta a deixar o tempo instável, com chuva prevista para algumas cidades, principalmente à noite. Mesmo assim, as temperaturas mínimas sobem em relação aos últimos dias, passando dos 15 graus em boa parte da região, o que deixa o amanhecer um pouco menos frio.
Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, começamos, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quinta-feira vai ser de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu continua com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol entre muitas nuvens com períodos de céu nublado, mas o destaque fica para a noite, quando há previsão de chuva com chegada da instabilidade. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sol aparece ao longo do dia com muitas nuvens durante a manhã e à noite o tempo fecha e há previsão de chuva por causa da aproximação de uma frente fria que aumenta a umidade e favorece a formação de áreas de instabilidade. A boa notícia é que o amanhecer vai ser um pouco menos gelado, com a mínima chegando a 16 graus e a máxima fica em 21 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também vai ter aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva, e as temperaturas continuam mais elevadas. Em Paraíba do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, nesta quinta-feira. E à noite o céu permanece com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o sol também aparece entre muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado, e à noite o céu segue com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, agora a gente sai do Brasil e vai lá na Inglaterra. Isso porque a Jalsa Salana, encontro anual da comunidade muçulmana Ahmadiyya, aconteceu em Alton, no Reino Unido, e reuniu mais de 50 mil participantes de dezenas de nacionalidades. A nossa equipe acompanhou de perto toda essa estrutura e mostrou por que o evento é considerado um dos maiores encontros religiosos do mundo. A reportagem é do Eric Portela. A Jalsa Salana, a reunião anual da comunidade Ahmadiyya, reúne mais de 50 mil pessoas em um único lugar. Brasileiros, americanos, japoneses, franceses, indianos, povos de diferentes culturas, idiomas e nacionalidades se encontram com um propósito em comum: testemunhar a grandiosidade da fé que durante 3 dias é proferida por fiéis de dezenas de países, deixando para trás idiomas, culturas e fronteiras para compartilhar um mesmo propósito: fortalecer suas crenças, promover a paz e celebrar a fraternidade entre os povos. A experiência está sendo muito positiva, pelo fato de conhecer pessoas de diferentes países, consequentemente diferentes culturas, e que em comum, né, tem o Islã e a perspectiva Ahmadiyya. São 50 mil pessoas, mas tudo funciona tão bem, desde o credenciamento até a forma como as pessoas se movimentam, a alimentação. É impressionante como tudo é simplesmente perfeito. Minha experiência aqui está sendo incrível, porque eu vejo pessoas muito bonitas, muito respeitosas, de dignidade e que têm um coração muito puro. Eu quero que toda a sociedade seja como as pessoas que estão aqui. Nesta Jalsa, a emoção do público é marcante. Quando a alma das pessoas se conecta, a emoção transborda. Dá para ver claramente como esse carisma funciona. Realmente é algo incrível para mim. O que me chamou a atenção é essa diversidade de culturas estarem todo mundo juntos, né, com um só propósito, né, que é o amor, a paz, a união e essa fé em Deus. A Jalsa Salana nasceu em 1891 na cidade de Qadian, na Índia, idealizada por Mirza Ghulam Ahmad, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya. O primeiro encontro reuniu apenas 75 pessoas. Hoje, mais de um século depois, a convenção é realizada em diversos países
E a edição britânica, que este ano acontece em Alton, Reino Unido, tornou-se uma das maiores do mundo. Quando o Messias Prometido, o fundador da comunidade Ahmadiyya, começou esse movimento divino, tá? E lá na Índia, em Kadia, uma pequena aldeia, que naquele tempo não tinha tecnologia avançada, e ele recebeu a revelação divina. Deus avisando ele que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo muitas pessoas brincaram com ele, que ele é mentiroso ou maluco, Deus me livre. Mas hoje, chegando no Brasil, participando desse tipo de evento, que tem pessoas dos cantos do mundo, é uma testemunha viva que Deus cumpriu essa palavra e fisicamente, praticamente, a mensagem dele já espalhando no mundo inteiro. É impossível não se impressionar com a dimensão desse evento. São quilômetros de estrutura montada para receber milhares de pessoas de todas as partes do planeta. Mas por trás dos números existe uma proposta muito clara: mostrar que diferentes povos podem conviver em harmonia. O local funciona como uma verdadeira cidade temporária. São enormes tendas para palestras e orações, espaços para alimentação, clínicas médicas, alojamentos, sistema próprio de segurança, transporte interno e muito mais. Algo que chama a atenção por aqui é a organização. Grande parte da estrutura é operada por voluntários que dedicam dias e até semanas de trabalho para receber os participantes. Desde a alimentação até o estacionamento, praticamente toda a logística depende do serviço voluntário. Um colega meu me disse que esse trabalho, o trabalho da limpeza e higienização, é um que muitas pessoas não gostam de fazer, porque às vezes é difícil, as pessoas sentem nojo. Mas por que não fazer? Se a outra pessoa não quer, por que eu não vou querer? Deus vai me recompensar por isso. Então, eu apenas venho e faço o trabalho que for preciso fazer. Nesse serviço, você ganha várias habilidades que você pode levar ao trabalho e para a sua vida pessoal. Meu voluntariado me ajudou a conseguir um trabalho, no qual estou há 5 anos. Então, isso lhe ajuda. Além disso, assim cuidamos das pessoas da comunidade, ouvimos ao califa e suas orientações e garantimos que haja uma irmandade ajudando um ao outro e aproveitando o tempo juntos. A segurança aqui é majoritariamente feita pelo próprio time da comunidade daqui. Então, nós policiais não temos grande impacto na segurança. O que nós mais fazemos é dar orientações em relação à segurança, tendo alguns membros em diferentes áreas do evento. Mas, de forma geral, toda a segurança é feita pela própria comunidade Ahmadiyya, o que é algo fantástico. É um grande evento, porém autogerido e organizado. Muito além das cerimônias religiosas, a programação inclui debates sobre educação, família, juventude, direitos humanos, liberdade religiosa e promoção da paz. Líderes religiosos, acadêmicos e convidados de diferentes crenças participam das discussões. Quem marcou presença na reunião anual deste ano foi o professor da UFRJ, Babalaô Ivanir dos Santos, que fez questão de destacar que os grupos da comunidade vindos de outros países mantêm sua própria identidade. E o interessante é você observar é que os grupos que vêm de outros países, que são de outras etnias, mantêm a sua identidade própria, que às vezes é impensável no campo muçulmano, que você tem uma ideia do muçulmano a partir dos árabes, como se fosse uma cultura única, e não é, ela é diversa. E o mais interessante para mim aqui foi o diálogo que eu tive com um grupo iorubá que está aqui, o qual o presidente nacional da Ahmadiyya é inclusive um iorubá, e eles manterem a sua identidade espiritual e cultural, que eu sei como é que isso funciona lá. Até na minha conversa com eles, aí um é de Lagos, outro é de Leifé, o outro é, quando eu falei que eu ia, perguntei se era de Badã, eu digo que eu vou muito ao Bumoxó por causa da cultura de Ifá, e a um me disse que era de Oxobô. Então eu disse para ele que o meu Odu foi o que fundou a cidade de Oxobô. Ele faz o cumprimento, normalmente, que um muçulmano não faria, mas que um iorubá faria ao ouvir esse nome, dentro da sua tradição. Tem um campo de diálogo pela paz no mundo, né? Você vê aqui pessoas do mundo todo. E um grupo religioso que sua fala espiritual está centrada no diálogo, na diversidade e no respeito, isso é muito bom para a paz no mundo.
Um dos momentos mais aguardados é o discurso do líder mundial dos Ahmadiyas, Khalifa, e o juramento de Bet, que é a cerimônia de iniciação de um membro à comunidade. Em meio a milhares de pessoas, o silêncio e o respeito chamam tanto a atenção quanto a grandiosidade da estrutura. That Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. As mensagens transmitidas durante o encontro são acompanhadas presencialmente por milhares de fiéis e também por milhões de pessoas ao redor do mundo através de transmissões para a televisão e rede social. Mais do que uma reunião religiosa, a Jalsa Salana se tornou um símbolo de convivência entre povos de diferentes culturas e nacionalidades. Um encontro que impressiona pela grandiosidade da estrutura, mas que busca deixar como principal mensagem a promoção da paz, do respeito e da solidariedade. E olha só, gente, agora nós voltamos no assunto de oportunidades. Isso porque o governo do estado está divulgando nesta semana 2.566 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional do Emprego, são oferecidas 952 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Centro-Sul, Serrana e Médio Paraíba. Já para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa-Escola disponibiliza 1.614 oportunidades neste período. Na região metropolitana, há salários de R$ 3.242 para os cargos de motorista de caminhão, gerente de supermercados e auxiliar de logística, todos com experiência comprovada, no Recreio dos Bandeirantes, em Campo Grande e na cidade de Seropédica. Outras oportunidades são para auxiliar de limpeza, fiscal de loja e estoquista. Para pessoas com deficiência, há 82 posições e as remunerações também chegam a R$ 3.242. No Médio Paraíba, foram captadas 8 vagas nas cidades de Valença e Volta Redonda, com remuneração média de 2 salários mínimos. No Centro-Sul, existem 2 vagas para auxiliar de cozinha e empregado doméstico, com salário de até R$ 3.242. Já na Serra, todas as 142 ofertas de emprego são para Teresópolis. A remuneração varia de 1 a 3 salários mínimos para funções como as de copeiro, confeiteiro e soldador. De acordo com o Observatório do Trabalho, 56,9% das vagas captadas são do setor de serviços e 43,1% de comércio. Por nível de escolaridade, 36,6% das oportunidades exigem o ensino médio completo e 51,5% o ensino fundamental completo. A maioria das vagas solicita experiência. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.614 vagas oferecidas pelo CIE. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E agora nós voltamos aqui para as cidades da nossa região de cobertura
porque uma fiscalização durante uma operação que foi realizada nesta segunda-feira nos terminais rodoviários de Teresópolis e Magé resultou na atuação de 3 empresas de transporte coletivo e na interdição de 5 ônibus que apresentavam irregularidades capazes de comprometer a segurança dos passageiros e a qualidade da prestação do serviço. A ação foi executada de forma conjunta por equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do PROCON-RJ, DETRAN-RJ, da Polícia Militar e também do PROCON-Magé. Durante a fiscalização, os agentes identificaram diversas infrações em veículos no terminal rodoviário de Teresópolis. Entre elas estavam lanterna delimitadora traseira direita inoperante, extintor de incêndio com prazo de validade vencido, botões de solicitação de parada sem funcionamento e elevador destinado ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida inoperante. As falhas comprometiam a sinalização do veículo, a segurança dos usuários e a acessibilidade no transporte coletivo. Em razão das irregularidades constatadas, um dos ônibus foi interditado e somente poderá voltar a circular após a comprovação da correção de todas as falhas identificadas, em atendimento às normas de segurança e às condições exigidas para sua circulação. No terminal rodoviário de Piabetá, em Magé, a operação resultou na interdição de 4 ônibus que apresentaram irregularidades capazes de comprometer a segurança dos passageiros. Entre as principais infrações constatadas estavam licenciamento vencido ou inexistente, falhas no sistema de iluminação, alteração irregular das características do veículo, restrição judicial e defeito no sistema de ar-condicionado. Os passageiros do coletivo foram realocados para outro ônibus, garantindo assim a continuidade da viagem em segurança. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, um estudo do Sebrae aponta que a formalização dos negócios pode triplicar a renda de empreendedores com mais de 70 anos de idade. O levantamento também mostra que o empreendedorismo na terceira idade tem contribuído para o aumento da escolaridade e também da renda desse público. O estudo Empreendedorismo Sênior, sob a ótica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, foi elaborado com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mostram que no 4º trimestre de 2025, os empreendedores com 60 anos ou mais e com negócios formalizados alcançaram o maior rendimento médio de toda a série histórica iniciada em 2012. Em média, eles receberam R$ 7.458, valor mais de 3 vezes superior ao rendimento dos empreendedores informais, que foi de R$ 2.152. De acordo com o Sebrae, a formalização não apenas eleva a renda no curto prazo, mas também amplia o retorno financeiro ao longo da vida do empreendedor e contribui para o aumento da escolaridade dos empreendedores sêniors. Entre 2002 e 2025, a proporção de donos de negócio com 60 anos ou mais, sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, caiu de 68% para 46%. No mesmo período, a parcela dos que possuem ensino médio completo ou escolaridade superior passou de 24% para 42%. O estudo também mostra que o Brasil tinha 4.500.000 empreendedores idosos no 4º trimestre de 2025. Um crescimento de 59% em relação a 2012. Apesar do avanço, os empreendedores acima dos 60 anos representam 15% do total de donos de negócios no país, enquanto a população sênior corresponde a 20% dos brasileiros em idade ativa. Apesar dos avanços na renda e na escolaridade, o estudo aponta que os empreendedores com mais de 60 anos foram um grupo etário que menos avançou em formalização e proteção previdenciária na última década. Entre 2015 e 2025, a formalização entre esse público cresceu pouco mais de 2 pontos percentuais, enquanto entre os jovens o avanço foi de 7,5 pontos percentuais e entre os adultos de aproximadamente 7 pontos percentuais. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Carla Voit, que veio conversar um pouco com a gente sobre um espetáculo que vai acontecer, vai ser apresentado aqui no município de Petrópolis. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Sempre um prazer receber você aqui, um prazer falar sobre cultura e, claro, falar sobre arte de uma maneira mais específica nesse momento. Mas antes da gente falar disso tudo, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Claro.
Bom dia, eu sou Carla Voit, sou bailarina profissional há 20, 30 anos. Filha de Neiva Voit, que a grande parte da cidade conhece. Nós temos a escola de dança Movimento Artesia. E eu já viajei o mundo, trabalhei fora, trabalhei em várias cidades do Brasil também, com dança. E assim, é muito bom agora poder estar de volta na minha cidade e trazer arte para a cidade. Perfeito. Para a gente poder começar, eu acho que a gente pode justamente falar dessa sua história com o balé, a sua história com a arte como um todo. Queria justamente perguntar como que surgiu essa ideia. Claro, tem a questão da sua mãe, mas queria que você explicasse para a gente. Então é assim, né? Eu, na verdade, já dançava na barriga da minha mãe, né? Não tinha como. Então, desde os 4 anos, eu comecei a fazer aula e sempre tive pessoas incríveis ao meu redor, como Isabela Barenco, que é minha inspiração até hoje. E eu acho que já estava em mim, né? Eu não sei fazer outra coisa a não ser dança, ser arte, ser cultura. Não tinha como fugir. Perfeito. Aí, conforme foram passando os anos, conforme foi justamente desenvolver a sua carreira, você acabou saindo aqui da cidade e agora está retornando com esse espetáculo, que é justamente o espetáculo Essência, não é mesmo? Isso mesmo. O Essência, ele foi criado ano passado, na verdade. Foi um convite da Sabrina Corgucci, do Paulo Lopes, do Teatro Imperial, para Movimento Artesia. A gente queria apresentar um espetáculo. Naquela época, a gente já não tinha mais grupo um tempo na academia. E eu tinha acabado de voltar para a cidade. E falei para minha mãe, não, a gente não pode perder essa oportunidade. Vamos dar um jeito. Então, a gente começou a correr atrás de bailarinos, de coreógrafos, para embarcar nessa loucura com a gente, que era criar um espetáculo em um mês. E foi incrível, foi uma loucura, sabe aquelas loucuras boas? A gente conseguiu e entregamos um espetáculo lindo, onde as pessoas saíram de lá, assim, bem emocionadas. E foi ali que eu percebi, eu falei, nossa, a gente tem um material muito bom aqui. Vamos continuar trabalhando. E logo em seguida a gente já foi indicado ao prêmio o Maestro Guerra Peixe. A gente foi selecionado para prêmios no Rio de Janeiro com fragmentos desse espetáculo. E agora essa grande honra de ser convidado pelo Sesc para estar se apresentando no Festival de Inverno. Então, o Essência, ele cresceu assim de uma forma que a gente nem esperava. E agora, nessa versão, ele está maior ainda, porque nós estamos com 14 bailarinos, um teatro gigantesco. Então, mudamos o cenário, ajeitamos coreografias, ajeitamos os figurinos. Para quem assistiu, vai ser uma surpresa também. E ele tá lindo, acho que todo mundo tem que assistir. Perfeito. Até voltando um pouquinho, falando do ano passado, falando dessa primeira versão, que foi uma versão assim, na correria, vamos dizer assim, porque se a gente falar de espetáculos, existem espetáculos que ficam anos para serem produzidos, para anos até realmente serem apresentados. Para você que é uma pessoa do meio, como é que foi essa loucura, como você mesmo disse, de preparar tudo em um período tão curto? Olha, foi loucura, mas é como eu disse pro pessoal que está comigo. Quando você tem as pessoas certas que estão ali do seu lado, as coisas fluem, né? Então, eu pude contar com pessoas assim maravilhosas, com os coreógrafos, com os bailarinos que estavam lá, assim, pro que der ou vier. A gente ensaiava até meia-noite, era uma correria. E funcionou, porque quando vem da alma, ele funciona. Por mais que foi corrido, ele foi lindo, foi uma entrega sensacional. Agora a gente teve um pouco mais de tempo para rever pontos, melhorar coisas. Mas é gostoso sempre poder fazer arte, né? Mesmo que na correria ou com tempo, poder entregar arte e cultura para essa cidade é sempre lindo. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem que destacar, inclusive, que essa possibilidade, ter conseguido fazer esse espetáculo no mês, diz muito sobre o que é essa cidade, o que é o cenário artístico aqui do município, não é mesmo? A nossa cidade, eu sempre falo, ela é tão cheia de artistas incríveis. Tem muita gente boa. Os artistas em geral, de cantor, banda, música, teatro. E eu acho que falta um pouco na nossa cidade esse incentivo maior para a cultura local. Tanto dos poderes públicos e quanto do próprio público, sabe? De dar esse valor ao público, ao artista da cidade. Encher os nossos teatros, dando valor e o crédito para o artista local, que merece. Nossos artistas merecem muito, muito crédito. Perfeito, é um ponto muito importante a gente destacar, que é claro, quando
atrações, quando os espetáculos de fora da cidade vêm aqui para o município, é claro, temos que dar todo o palco, temos que Sim. valorizar, mas a cultura petropolitana, tudo que é produzido aqui na cidade também merece toda essa Também atenção merece. e merece justamente toda a plateia, todo aquele teatro verdadeiramente cheio e as pessoas podendo aproveitar também, porque é uma troca. A pessoa vai conseguir aproveitar um bom espetáculo e também para o artista, que está vendo justamente todo aquele apoio da população, é uma sensação completamente diferente, não é mesmo, Carla? Exato, porque quando a gente recebe o aplauso em casa, ele dá um calorzinho maior no seu coração, né? Porque é muito bom você ser visto na sua cidade. É muito bom você viajar. Eu viajei o mundo, né, trabalhando com dança, e é incrível você ter todos esses aplausos, mas o carinho da sua cidade, ele é muito sensacional. Ele é muito bom. Perfeito. E a gente está falando justamente do espetáculo Essência, que agora está expandido, tem pontos novos, mas a gente não falou justamente sobre a essência desse espetáculo. Então eu vou pedir para você explicar um pouco para a gente sobre o que ele é. Claro. Essência, ele vem de uma busca muito interna minha sobre quem somos, né? Nessa nossa jornada que é a vida, nós passamos por várias situações, por vários erros, por várias falhas, por vários acertos, vários momentos da nossa vida que eu digo que vão moldando, né, nossa personalidade, vão moldando o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas quem a gente é de verdade? A nossa essência, eu acredito que ela não muda, ela é a nossa verdade mais profunda. E o Essência, a gente busca passar essa história toda de nossa jornada da vida em busca da sua essência. Até você realmente, tudo que a gente passa, até você realmente entender que a sua essência sempre esteve ali com você. É a sua verdade, é a sua essência. Perfeito. É até um ponto bem interessante porque, é claro, leva toda essa obra para a população, mas leva também esse pensamento, leva essa reflexão com que as pessoas tenham, não é mesmo? É um espetáculo que, como você disse, emociona porque mexe com as pessoas e mexe com cada um de uma forma um pouco diferente, não é mesmo? Sim, todos os bailarinos falam que desde que começaram a ensaiar o Essência, muita coisa mudou neles. De se entenderem, de tentarem se descobrir, se conhecer melhor. E é isso que eu busco no público. Não só sair de lá, ai, nossa, que espetáculo lindo, mas refletindo, pensando sobre o que foi visto e sobre si próprio, em se descobrir, em se amar, em se conhecer. Perfeito. Essa reflexão, todo esse trabalho é muito importante e gera muitos ganhos para a pessoa. E a gente pode falar disso da arte, pode falar toda a questão psicológica. É realmente um trabalho que muitas das vezes não é realizado, mas que quando é feito, todas as pessoas sentem uma diferença muito grande e é verdadeiramente essencial. Exato. E Carla, agora eu acho que a gente vai ter que chegar na parte dos spoilers. Meu Deus. Você tem que dar uma adiantada, porque você já comentou que tem uma expansão desse espetáculo, é claro, tem a troca dos cenários, justamente essa adaptação para um palco maior. Mas o que de fato tem de novo nessa versão do Essência? Olha, nós temos 4 bailarinos a mais, nós temos 2 coreografias novas, figurino novo, o cenário expandido, então, e remodulamos algumas coreografias, então tem bastante coisa nova. Perfeito, até um ponto bem importante de a gente destacar, porque como você disse, a pessoa que já assistiu o Essência no ano passado vai ter essa surpresa. E para a pessoa que vai assistir pela primeira vez, tem ainda mais coisa motivando ela a ir lá e acompanhar, não é mesmo? Exatamente. Estamos com um espetáculo maior e para estar realmente no Sesc, sabe? Dar esse valor, que é esse prestígio de estar no Teatro Mecanizado do Quitandinha, que é um sonho aquele teatro. Então, nós tínhamos que estar à altura, não só com a nossa dança, mas também com todo o visual em volta. Então, é um espetáculo que cresceu bastante do ano passado para cá e vai surpreender bastante o público de Petrópolis. E até um ponto bem legal da gente destacar, Carla, você como uma pessoa que já está há anos e anos nesse meio, esse trabalho justamente dessa expansão, realmente esse retrabalho que tem dentro da obra, faz com que seja melhor tanto para o público e tanto justamente para as pessoas que estão envolvidas, porque conseguem fazer pequenas correções, alterações, para ter aquele espetáculo melhor ainda, não é mesmo? Sim, a gente diz que sempre uma busca constante pela perfeição, que a gente sabe que a perfeição é algo que a gente não atinge, né?
E a gente sempre vai buscando mais. Então, com certeza, numa próxima apresentação, vão ter coisas diferentes novamente, porque a gente sempre busca por melhorias, por engrandecimento, e é a busca do artista, né? Ele cada vez vai crescendo mais um trabalho. Companhias têm o mesmo espetáculo durante anos, e você nunca vai assistir o mesmo espetáculo. E eu acho que principalmente o Essência, porque ele diz muito sobre essa questão de essência. Então, cada vez o seu sentimento está diferente, tanto na forma de dançar, quanto o público que está assistindo. Porque vai tocar diferente em cada pessoa. Uma cena talvez toque para você de um jeito e para a pessoa do seu lado de outro jeito, dependendo das experiências de vida dela. E esse é um pouco da beleza da arte como um todo, tem justamente essa questão subjetiva e essa questão que consegue mover as pessoas de diferentes maneiras, que é um ponto que é até difícil da gente comentar, porque é muito daquele momento, é muito daquela situação, porque a mesma pessoa pode acompanhar, justamente como você disse, o mesmo espetáculo e não vai ter a mesma impressão, justamente por toda a carga que tem naquele momento, não é mesmo? Exatamente. A carga que o espetáculo passa e a experiência de cada um. Na primeira versão que a gente fez, eu fiquei muito feliz porque tem aquele nervosismo, né? De, ai meu Deus, o que aconteceu? Será que gostaram? E eu fiquei muito feliz de sair do teatro e ver as pessoas conversando e debatendo sobre como cada um sentiu, como cada um experimentou aquele momento. E eu falei, gente, era exatamente esse o objetivo. Então, eu fico muito feliz de conseguir alcançar o que a gente espera, né? Que é fazer as pessoas conversarem sobre. E agora no aspecto mais pessoal seu, Carla, como é que está a sua expectativa para essa edição, para essa segunda versão realmente do espetáculo? Olha, o coração tá na batedeira. Expectativa lá em cima. Ainda mais por hoje, eu fiquei sabendo que os ingressos esgotaram. Esgotamos todos os ingressos. Temos ainda algumas cortesias, né? Que são as cortesias já do Sesc. Mas os ingressos que podíamos distribuir estão esgotados. Mas temos algumas listas, então eu gostaria até, se alguém ainda não conseguiu o seu ingresso, entre em contato no nosso Instagram, @SomosGrupoMovimento, que a gente está fazendo uma lista para quem ainda não conseguiu. E aí, então, o coração de todo mundo, a minha expectativa tá lá em cima, porque é um público enorme que a gente não teve. E é aquele misto de alegria, de emoção, de ansiedade, um pouquinho de medo, lógico. Mas eu estou muito empolgada e muito feliz porque eu sei que eu tenho ao meu redor pessoas incríveis que vai entregar toda a alma nesse projeto. Perfeito, sem dúvida nenhuma vai ser um verdadeiro espetáculo para quem estiver acompanhando, para vocês também. Desejo muito sucesso, inclusive nessa versão. E, é claro, deixar destacado aqui para o nosso público esse convite mais do que especial que você falou dos nomes na lista, que assim, é um outro nível e é justamente para todas as pessoas possíveis conseguirem prestigiar, não é mesmo? Sim, é claro que a gente quer o máximo de pessoas possível da cidade prestigiando a arte de um grupo que é da cidade, sabe? E poder estar naquele teatro, que é um lindo teatro, como eu disse antes, é um privilégio assistir algo ali. Então, a gente gostaria muito de ter um teatro cheio de pessoas querendo viver e prestigiando a nossa arte. Então, dia 1º de agosto, às 8 horas, no Teatro Mecanizado. Se você ainda não tem o seu ingresso, entre em contato com a gente. Perfeito, Carla. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, é claro, um prazer falar sobre esse verdadeiro espetáculo, o espetáculo Essência. Muito obrigada. E com essas informações, gente, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.